Flamengo recebe a melhor notícia e pode dobrar a receita do patrocínio Master, e a gente traz aqui como isso tudo está acontecendo, o porquê a Superbet está chegando aí para fechar o patrocínio Master com o Flamengo, e a gente também tem despedida hoje no Maracanã. Também vamos falar aqui sobre a situação aí do Inter, né, que recebeu aí uma péssima notícia aí. A gente vai trazer tudo aqui para você. Além disso também, a provável escalação do Mengão, todas as informações do jogo, e você acompanha tudo aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Cara, espalha pra geral, manda pra geral, que hoje tem Libertadores, hoje tem Glória Eterna, Comebol Libertadores de volta, oitavas de final. Já tivemos alguns jogos ontem, mas a gente vai chegar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E também a gente chega aqui, né, com aquela dica, cara, sempre maravilhosa do dia. Lembrando, cara, mais uma vez, é importante, só troquinho do pão, a dica de hoje, tá? Flamengo para vencer o jogo, tem que vencer, é obrigação. Então, Flamengo para vencer o jogo, mais de 2,5 gols na partida. Olha o que eu tô falando. Mais de 2,5 gols na partida, Flamengo para vencer o jogo, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo, mais de 9,5 escanteios no jogo todo. A gente teve no jogo passado, cara, só o Flamengo com 11 escanteios. Então, a gente tem aí essa dica fantástica. Cara, eu sinceramente vou nela. Além disso também, eu posso, cara, fazer a mesma com... Eu vou fazer duas opções, essa e a mesma com o Pedro para marcar a qualquer momento. Porque o Pedro vai jogar, né? O Pedro vai jogar. Essa é a pior notícia para o Internacional. O Flamengo jogando. O Flamengo não tinha uma formação ainda definida, né? Com o Arrascaeta suspenso, mas o Felipe Luiz encontrou uma forma de suprir e ainda tem a cavalaria para entrar no segundo tempo. A melhor notícia para o Flamengo é que a informação que chega é que o time treinou bem e o Felipe Luiz encontrou uma forma de deixar o Internacional atordoado. Atordoado. O Inter vai ficar atordoado, tá? Vamos confiar no trabalho do Felipe Luiz. Olha, a gente vai trazer aqui a provável escalação do Mengão. A gente chega aqui também lembrando que, cara, todos os números e estatísticas que a gente traz aqui no nosso canal são do SofaScore. Você pode acompanhar no SofaScore. Baixe agora mesmo, é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixe, o QR Code está na tela. Tem aí também na descrição, no comentário fixado. Você pode baixar agora mesmo o SofaScore. Também estamos aqui com a Vivi Homes Orlando. Você pode estar garantindo a sua casa para investimento ou moradia em Orlando. Chama a Vivi, @Vivi Homes Orlando. Fala que veio indicado do Paparazzo, né? Além disso, emagreça com saúde também, sem perda capilar, na Mais Cabelo. Cara, a gente já falou aí com vocês sobre a questão do Flamengo surpreendeu o Internacional, a péssima notícia para eles também, que a gente vai falar aqui sobre essa escalação, essa situação toda envolvendo aí esse jogo já decidiu o final de Campeonato Brasileiro. Para mim, final de Brasileiro, você sabe que 87 é do Flamengo, o Sport nem a Série B ganhou, que foi na moedinha, então 87 é do Flamengo. O Internacional, se ganhasse também, não ia jogar contra o Sport. Então Flamengo e Internacional já decidiram o título brasileiro. Pontos corridos também, o Flamengo sempre levando a melhor, e hoje, né, vamos manter essa escrita aí contra o Internacional. Olha, a gente tem aí o Bruno Henrique, tá?
vou falar sobre isso, que é um dos membros ali da cavalaria que pode entrar no segundo tempo. Não acredito que comece jogando o Bruno Henrique, mas é importante a gente falar como isso, com essa situação toda. Bruno Henrique é o terceiro maior carrasco do Internacional em confrontos. Flamengo e Inter têm uma longa história de confrontos decisivos aí no futebol brasileiro e sul-americano, e o Bruno Henrique se destaca como o terceiro, tá, maior carrasco deles aí, com 3 gols marcados. Entre os maiores artilheiros do Clássico, Zico lidera com 9, incluindo um gol decisivo na vitória por 3-2 em 82, que eliminou o Inter do Campeonato Brasileiro naquele ano. Tá? E aí o Flamengo depois é campeão em cima do Grêmio, do rival do Inter. Gabriel Barbosa é o segundo na lista com 4, seguido por Adriano, Arrascaeta e Bruno Henrique, todos com 3 gols. Então, o Arrascaeta, que não joga hoje, né, uma tristeza, é justamente o jogador que tem ali junto com o Bruno Henrique 3 gols. Olha só, a gente traz aqui para vocês informação aqui com relação à escalação e tudo mais, para a gente falar sobre a grande notícia, né, e também sobre a despedida no Maracanã hoje. A gente tem aqui uma outra boa notícia: o Agustin Rossi foi eleito aí o melhor goleiro de julho do Brasileirão, e ainda tem gente que reclama. Realmente, ele tem algumas coisas que todo mundo erra, gente. Ele tem algumas falhas ali. Ele tem algumas falhas? Ele tem algumas falhas, tá? Mas em 5 partidas disputadas pelo Flamengo no período, ele conseguiu manter aí a meta intacta em 3 ocasiões, tá? Foi peça fundamental. Então o Flamengo não tomou gol em 3 jogos aí dos 5 que disputou. Importante aí a gente falar sobre isso do Rossi. Olha, a gente teve aí também ontem à noite, tá? Por volta das 7, 8 horas da noite, a gente teve o pessoal fazendo ali, preparando um mosaico. Vai ter mosaico hoje, dizem que vai ser um mosaico aí espetacular, né? Nos setores, no setor leste ali vai acontecer a preparação. Aconteceu ontem à noite a preparação do mosaico, então chega cedo, mas não pega antes, né? Na hora que o time está entrando em campo, você levantar, tá? Então vamos fazer um mosaico maravilhoso hoje. Estarei lá na arquibancada com vocês. Então, cara, realmente hoje promete ser assim uma grande, além de uma grande festa, uma grande pressão, um verdadeiro inferno, entre aspas, óbvio, para o Internacional. Então, o jogo das 21h30, né? Todas as informações aqui agora para vocês. O estádio aí do Maracanã vai estar abarrotado, mais uma péssima notícia para eles. Vai ser lotação total. Cara, acredito que a gente tem ali entre 65 e 69 mil presentes hoje no Maracanã. Há uma amizade entre as torcidas, então não tem tanta preocupação. Até mesmo eu fiquei sabendo que tem churrasco para os torcedores do Inter, como sempre, e lá também para a gente. É uma amizade, uma reciprocidade. Transmissão da Globo na TV aberta, ESPN TV por assinatura e Disney no streaming, tá? Então a provável escalação do Flamengo, que a gente trouxe desde ontem para vocês, parece que vai se confirmar. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre Ouvinha, tá? Jorginho, Alan, Luiz Araújo. O Luiz Araújo que vai fazer a 10? Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Eu não vou falar. Eu acredito que o Felipe Luiz tenha preparado uma surpresa. Acredito nessa escalação: Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Mas eu não vou falar como é que eu acho que o Flamengo vai atuar. Eu não vou falar. Vou deixar vocês na criatividade, né? Pensando como pode ser. Mas vai ter alguma coisa aí. Vai ter alguma coisa. E eu não quero falar sobre isso. Eu não quero prejudicar de forma alguma. Deixa a surpresa desagradável para o Inter. Surpresa desagradável para o Inter. Deixa para eles. Porque eles já não pagaram o Thiago Maia, vão utilizar o Thiago Maia e não pagam por ele, né?
estão aí já contratando, gastando os tubos, mas não pagam a contratação do Thiago Maia. E, cara, cara, mais de ano aí, o Flamengo vendeu, foi na gestão do Landim, os caras não pagam. O Lille tem dinheiro a receber, o Flamengo tem dinheiro a receber, o Flamengo tem que convencer o Lille a entrar na FIFA, porque a FIFA é rápido. Você vê que o Corinthians já levou o transfer ban. O Flamengo convence o Lille a entrar na FIFA contra o Internacional, porque a CBF é responsável pelo CNRD. A CBF tem que fazer alguma coisa, cara. A FIFA age rápido e pune o Corinthians, pune todo mundo. Agora, o Flamengo está para receber do Internacional um tempão e a CBF não faz nada. Cadê a CBF para cobrar o CNRD lá dentro para resolver essa questão aí? Ninguém resolve. Tá? E o Inter não pagou pelo Thiago Maia. E olha a escalação, que absurdo. Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Thiago Maia, titular. Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, Wesley, Ricardo Matias, desculpa. Técnico Roger Machado. Tá? Então eles não pagaram e vão utilizar o Thiago Maia. É vergonhoso. Tá? Arbitragem, o Dario Herrera da Argentina, assistentes Gabriel Chade e Facundo Rodrigues também da Argentina e o também hermano no VAR, Hernan Mastrangelo, tá? Então essas são as informações aí. O Flamengo prepara uma surpresa desagradável aí pro Internacional hoje no Maracanã, porque os caras não merecem, né, fazendo o que fazem, sem pagar o Flamengo, calote total, não merecem passar, gente. A vida não pode ser tão injusta nesse sentido. Eles não merecem passar por clube nenhum, não merecem ganhar nada. Um time que faz isso, que não paga ninguém, que contrata e não paga, é brincadeira, né? Olha, eu agora vou falar com vocês sobre a despedida que a gente pode ter no Maracanã hoje. A Pixibet pode ser a última partida da Pixibet na camisa do Flamengo no Maracanã. O Flamengo encaminha a rescisão amigável, estão resolvendo lá com a Pixibet como é que vai ser, se vai ter pagamento de multa ou não, está no jurídico já, mas a informação é que o Flamengo tem pressa para resolver e que hoje é o último jogo do Maracanã com a camisa tendo o patrocínio da Pixibet. Temos aí logo na sequência jogos do Brasileiro e da Libertadores lá em Porto Alegre, no sul do país, e esses jogos aí ainda pode ser que a gente ainda tenha uma ou duas partidas com a patrocinadora Master ainda estando na camisa, mas não mais do que 2 jogos, ou seja, então hoje no Maracanã, tá? E deve isso acontecer num processo muito rápido. Hoje no Maracanã a gente deve ter aí a despedida da Pixibet, tá? Então a troca deve ser pela Superbet, tá? É o maior patrocínio da América, não é nem só do país, mas da América, tá? A gente está falando aí de mais de 600 milhões num contrato de 3 anos mais um, inicialmente 3 anos podendo ser mais um, e mais de 600 milhões nesses 3 anos iniciais, os fixos, né? E ainda tem metas e uma série de coisas. A informação com relação à Flabet é que ela tem é uma nova empresa, uma nova casa, que tem contrato de mais 3 meses ainda de exploração do nome Fla, que seria Flabet, e aí o Flamengo pode ser que não continue, tá? E aí ela mude o nome dela. Então isso tudo eu conversei para saber. Então a Bet Oficial da Nação pode mudar o nome, não seria mais, o Flamengo iria para a Superbet, isso é a informação que a gente tem também, né, por valores estratosféricos. Cara, tudo isso é uma notícia espetacular para o Flamengo. O Flamengo vai receber aí um valor jamais visto na América do Sul com relação a patrocínio. Então, a Superbet entra, e aí eu vou explicar o que está acontecendo, o porquê a Superbet quis fechar o patrocínio com o Flamengo e por que o Flamengo agiu tão rápido, porque os valores são assim inacreditáveis. Nem mesmo o pessoal da Pixbet conseguiu acreditar em valores tão altos oferecidos pela Superbet. E aí eu vou falar para vocês a cartada de mestre
do pessoal da Superbet. Olha só, vocês sabem daquela lei que está para entrar em vigor, faltam 2 meses aí para começar a valer, da questão das apostas, da limitação das casas de aposta. Vocês se lembram disso ou não? Que tem, ainda esse ano, apenas uma casa de aposta vai poder estar... Vocês lembram disso ou não? Eu vou lembrar, vou refrescar a memória de vocês. Apenas uma casa de aposta poderá estar nas placas de publicidade no estádio. Só uma. Ou aquela que é o name rights do estádio, ou aquela que é a patrocinadora master do clube mandante. Quem são os mandantes do Maracanã? Fluminense e Flamengo. Flamengo com 65%, Fluminense 35%. Falei Fluminense primeiro por quê? Porque ele já tem a Superbet. A Superbet chegando no Flamengo também, ela tem os 2 mandantes do estádio. Ela consegue garantir as placas de publicidade, que ela vai ter que pagar a Brax, que já pagou antecipação Flamengo, já fechou por antecipação com o Flamengo. Ela vai ter que pagar para comprar ali as placas de publicidade, ok. Só que ela consegue esse direito de poder estar nas placas de publicidade. E com isso, ela consegue monopolizar ali, assim que começar a valer essa questão de só ter uma casa de aposta nas placas, ela consegue garantir isso. Ela garante camisa de Flamengo e Fluminense, todos os jogos dos 2 times no ano, e ela garante as placas, todos os jogos do Flamengo e Fluminense no ano. E além disso, o BAP está negociando a questão também de naming rights, tá? Tem 5 empresas interessadas e não se assustem se a mesma Superbet estiver envolvida na questão de naming rights e setores do Maracanã. Então, gente, tem muita coisa vindo, né? É muito dinheiro chegando, inclusive para o Fluminense também, porque isso vai ser bom para o Fluminense, que vai aumentar a sua receita drasticamente com a entrada de naming rights, com a chegada de mais patrocinadores ali, setores do Maracanã, tá? Então, o valor do Flamengo, que seria 2026 e 2027, 150 milhões cada ano com a PixBet, ele vai passar de 200 milhões ali. Só tem que ver como é que fica a situação, porque aí pode ser que a multa tenha que sair desse valor total. Então, está conversando lá com a PixBet para resolver. Tem a questão também da Flabet, né? Se continua ou não por mais 3 meses. Agora, a verdade é que o Flamengo se deu muito bem financeiramente, aumentou drasticamente. Além disso, a gente precisa falar, eu estou recebendo muitos elogios de torcedores do Flamengo, tá? Com relação à questão do atendimento, tá? Do sócio-torcedor. O pessoal falou que isso seguidores nossos falam, que o atendimento que demorava às vezes até 4 dias para ser respondido, hoje está sendo respondido em minutos, tá? Fora isso, o Flamengo caprichando lá em ações, comunicação com o torcedor no exterior do estádio. Cara, a experiência está sendo muito boa e está melhorando muito, tá? Trazer aqui para vocês que o Ancelotti estará no Maracanã hoje. Lembrando que o Flamengo não deve ter o Danilo em campo, mas Alexandro pode ser avaliado, Léo Ortiz, o Flamengo pode ainda ter o Luiz Araújo avaliado, né? O Samuel Lino e o Pedro. Então tem muitos jogadores aí selecionáveis que o Carlo Ancelotti, né, pode estar avaliando hoje. Inclusive, a gente tem aqui também... Cara, e o Vettel? O Vettel meteu um manto lá, ó. Aí. Sebastian Vettel meteu o manto do Mengão. Olha só, trazer aqui para vocês a informação que o Flamengo tem 38% de chance de conquistar o Campeonato Brasileiro, tá? O Globo Esporte trouxe essa notícia aí do Gato Mestre, né, do GE. São 40 pontos em 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas.
a manter esse aproveitamento, o Flamengo pode chegar aí a 86 pontos, porque o Flamengo tem um jogo a menos, pode chegar a 43 no turno. Lembrando que se repetir uma campanha parecida com a do Jorge Jesus, o Flamengo chega a 90 pontos, porque o time do Flamengo em 2019 fechou o primeiro turno com 42, o Flamengo pode fechar com 43, né? Olha só, então o Palmeiras é o que tem 30,37%, o Flamengo quase 40%, eles têm 30,37% de chance, Cruzeiro 22,87%, mas basta um tropeço, isso tudo muda, né, gente? Também tem Botafogo tem 3,86%, para vocês entenderem como o campeonato está ali entre os três primeiros, ali, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O Bahia 2,46%, o Atlético Mineiro 0,93%, ou seja, são apenas 1, 2, 3, 4, 5, são 6 times aí que o Gato Mestre entende que... Vale lembrar que o Gato Mestre falou que o Flamengo ia perder para o Palmeiras e o Flamengo ganhou, né? Então não é garantia nenhuma, mas são 6 times apenas que ele entende que estão brigando pelo título, tá, gente? Então é uma situação aí que a gente sabe que não dá para... o Flamengo está com muita chance. Ok, não dá para você cravar que o Flamengo vai brigar até o final pelo título. A gente espera que sim. Né? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!